A segunda situação seria que talvez sejam viajantes do tempo. Talvez sejam os humanos do futuro. Caramba. Tá? Olha só. Então, esses humanos do futuro. É muito fácil. Basta ter a teoria do plasma. Quando você domina a tecnologia do plasma, uma nave espacial a partir de plasma é uma máquina do tempo. Porque ela faz pop-in e pop-out. Então, isso significa que localização é um princípio de frequência e espaço. Então, quando você tem a localização espaço-temporal, você altera... Eu precisaria dar aula de física, eu preciso entender no meu papel aqui, estou nos meus cursos, né? Sim. Com exemplos Mais parrudos. Física oficial, para o pessoal poder entender. Então, talvez nós estejamos falando de humanos do futuro, que são esses que fazem as tais abduções, tá? Que são esses que induzem pessoas a estados específicos de contato e etc. Então, talvez essa seja, e na minha opinião, é uma das hipóteses mais seguras, que está no filme Interestelar, do Nolan. Sim. Porque quem salvou aquela doutora em física... A Murphy. A Murphy. Não, isso Que era a filha do... A Murphy foi o pai dentro do hipercubo, dentro do ponto de singularidade do Gargantua, que era o buraco negro, né? Então, esse foi o pai. Ele conseguia se comunicar com ela do futuro pro passado, né? Que ela chamava de fantasma, né? A doutora que era outra lá, como é que chama lá? Que também é filha de banqueiro, meu Deus do céu. Como é que ela chama? Matthew McConaughey, e a atriz que estava com Matthew McConaughey em Interestelar é a Hathaway. Anne Hathaway. Isso. Anne Hathaway. Então, o personagem da Anne Hathaway, em determinado momento, se aproximando do Gargantua, tem uma mão que aparece, assim, energética, né? E toca ela, assim. Aí ela fala uma coisa, ela fala em um determinado momento que ela achava que eram humanos do futuro. E essa mesma mão, esse mesmo contato aparece exatamente dentro do Gargantua, que ele estava no ponto de singularidade, onde ele tinha as portas de acesso da quarta dimensão para a terceira dimensão, né? Então, essa hipótese do Nolan, Christopher Nolan... Que é o diretor do filme Interestelar, que ela está comentando. É o Christopher Nolan do Interestelar, né? Porque tem dois Nolan, né? Sempre um do Westworld, o outro é o do... o rosa que entende. Então, talvez o que nós tenhamos é viajantes no tempo e que, portanto, eles se apresentam com máscaras ou, devido à frequência... esse padrão induz o cérebro de quem entra em contato com eles a criar um intermediário, novamente, né? A enxergar uma coisa que não é. A hipótese dos viajantes do tempo, para mim, é muito clara, né? A outra é uma hipótese que diz que, portanto, existem seres interdimensionais. Perfeito. Tá? Que estes seres de existências não são apenas... seres, eles são potenciais informacionais e que, portanto, aquilo que, de novo, nós vamos perceber é uma interligação entre um algo fora dessa realidade que eu não consigo perceber, igual a história da Lucy e da aceleração do carro. O carro está lá, mas você não vê mais o carro. Esse exemplo é perfeito. Então, você não pode ver eles porque eles estão em outra frequência, em outro processo aceleracional, mas... o contato é feito. Então, de alguma maneira, há um contato entre um outro universo ou um outro campo de informação em nós. Então, essas são as hipóteses mais básicas possíveis. Então, existem outros planetas? Pode. Uma civilização do passado? Sim. Existe uma outra realidade que nós não temos capacidade de perceber. E, portanto, percebemos algo que parte disso é a nossa própria manifestação, porque nós não os podemos ver, e quando nós dizemos que vemos, é algo que nós manifestamos. E, por outro lado, é a manifestação pura humana. Os humanos manifestam coisas. Tá? Sim, o nosso cérebro, né? Nosso poder de manifestação é total. Tanto que, né, já falei esse exemplo 500 mil vezes, mas eu tenho que dar porque é oficial. A Universidade de Harvard
Tinha que ser Harvard, né? Que é uma igreja, né? É. Tem uma... Originalmente uma igreja. Hoje os grupos de poder estão dentro, criando ciência com X, dentro das grandes universidades, né? Então, você tem... Não vou culpar todo mundo, mas você tem... Boa parte dos influenciadores científicos hoje são ciência com X, que é o símbolo do sistema. Eles estão... Sim. Significa exatamente o grupo do século XIX que iniciou exatamente com... chamava Clube X, né? Por isso que o Elon Musk bota o X em tudo? SpaceX, o X Twitter virou leva X? para cripto e, ao mesmo tempo, leva para ponto de singularidade, que é o X, é o ponto onde as coisas se transformam, né? Certo. Então, o ponto de singularidade de um buraco negro e um buraco branco é o X, né? Você tem um buraco negro que engole, o buraco branco que expele, é um X, e o ponto de singularidade é um miolinho, que é onde... Então, é como se fosse um circunflexo para baixo, um circunflexo para cima, né? Esse Clube X que criou, então, a teoria das espécies e o vovô... é uma turma louca aqui. Para falar todos esses nomes, o pessoal que vai ouvindo vai ficar muito confuso, né? Você tem vários personagens que foram patrocinados na época e todos os filhotes deles participam hoje, no momento presente, com os seus discípulos ou de linhagem sanguínea, né? Então, você tem o livro Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. Julian, esse é um escritor, certo? Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que é onde nós estamos hoje. Nós estamos entrando em um admirável mundo novo. Julian Huxley, do século XIX, início do século XX, foi o filho do papai que patrocinou a teoria da evolução das espécies, né? Charles Darwin. Então, assim, todos eles... Julian Huxley foi o primeiro a falar de uma transformação do homem em um outro ser. Então, todo o processo que ainda não tinham da engenharia genética estava sendo pesquisado por essa turma. Então, o transhumanismo começa por Julian Huxley, que é irmão do escritor Aldous Huxley, que escreveu o que eles queriam criar. Admirável Mundo Novo. Crianças que saíam de úteros artificiais, né? A humanidade totalmente drogada, que para rir tinha que tomar uma droga, para viver tinha que tomar outra droga. Bem, você está vendo exatamente a mesma coisa acontecendo mais do que nunca. Então, isso é fantasia, não é realidade. Esses caras, eles existem. Eles deixaram tudo escrito, né? Então, o projeto que está em andamento hoje é a transformação do homem em um pós-humano. Esse pós-humano, mais sintético do que biológico, terá a condição de processar mais do que 30 quadros por minuto, que é o que nós processamos para poder ver o carro, se o carro acelera mais do que 30 quadros por segundo, perdão. A gente já 30 quadros por segundo, esse cérebro, esse corpinho, não percebe o carro, né? Ou percebe uma parte e não percebe outra parte. Sim, por isso que ele fica tipo uma... Mais um cérebro transformado em um organismo alterado, com material biológico e inteligência artificial associado e alterações fisiológicas necessárias para uma maior carga energética processada, gera um ser que então processa mais quadros de informação por segundo, que é o que você vai ver nos humanos do futuro. Sim, o transhumanismo. E aí esses seres são viajantes do tempo, tá? Então, nós estamos na direção de sermos extraterrestres, porque nós estamos sendo transformados para um ser fora desta Terra, desta realidade, desta configuração. Então, o que você chama de extraterrestre significa que não está nesta Terra espaço-temporal, nesta configuração. Para poder se perceber em outra configuração, o físico e o cérebro
tem que ser alterado. Esse organismo biológico não alcança isso. Então, por isso que eles estão criando, desde o século XIX, o projeto do Julian Huxley e companhia, a sinteléquia. E a sinteléquia, mais do que nunca, é possível hoje, que é um pós-humano mais sintético do que biológico, que será chamado, em relação ao ser que nós somos hoje, de extraterrestre. Tá? Mas ele é um extraterrestre. É um humano do futuro. Como que é o nome, perdão? Sinteléquia. Sinteléquia. A enteléquia é o termo do Aristóteles. Então, Aristóteles foi o primeiro a falar da enteléquia. Significava o máximo de desenvolvimento que pode ser atingido, né? Pelo humano natural. Isso. Então, a enteléquia seria chamado de Deus. Então, a enteléquia é algo já divino, né? Então, o objetivo é a sinteléquia. Então, você pega Aristóteles, mete inteligência artificial e robótica. Nossa. E você vai chegar em um organismo que biologicamente é alterado, mais sintético do que biológico, que é o que você vê em algumas pessoas descrevendo seres interdimensionais que tiveram contato, porque elas demonstram sempre o quê? Confusão mental, confusão temporal. Esses são Jacques Vallée, né? Os seus livros incríveis, ele e o Hynek, J. Allen Hynek, são os melhores livros que os caras do Colégio Invisível, que escreveram e buscaram as informações para acompanhar os casos de relatos de abduções ou relatos de experiências tipo 1, 2 ou 3 ou 4, de experiência extraterrestre, que é o contato que era feito. Então, a pessoa que viu alguma coisa é o tipo 1. É isso que eu ia te perguntar. Isso. Bom que você já estava... Qual a diferença desses contatos? Eu vi alguma coisa lá longe, tipo 1. Tipo 2 é aquilo que estava lá longe, de alguma forma interferiu em mim ou interferiu no ambiente. Então, meu carro deixou de funcionar, que são aqueles relatos, deu branco no carro, esse é o tipo 2. Seria um contato de segundo grau. Isso, segundo grau. Aí o terceiro grau eu vi algo. Então, desceu alguém e falou, leve-me ao seu líder, né? Pode ver nos filmes. Igual nos filmes. Contato de terceiro grau. E o quarto grau é uma experiência além disso, tipo abdução, né? Onde a pessoa, então, foi levada para a nave. Se ela parou de fazer escândalo, o ET foi simpático. Fizeram uma cirurgia nele, implantaram um chip. Levou para contar, mostrar como é que era a nave e depois devolveu. Mas todos eles têm um dano temporal, cérebro alterado, note bem. Todas as pessoas que chegaram a serem analisadas tiveram ou dano cerebral em algum nível, não quer dizer que ficou doida, né? Alguma alteração cerebral, ou elas desenvolveram confusão temporal, ou algum efeito, ou deixaram de ser quem eram, passaram a ser uma outra pessoa, né? Esses são os relatos na literatura do Hynek e do Jacques Vallée. Não só eles, mas tem outros, que são os mais sérios que eu digo, né? Então, a melhor referência de seriedade, sem abacaxi celestial, né? Você tem um monte de autores que são autores de abacaxi celestial, né? Que eu chamo de viajar na maionese, ou então criar goiabá de marmelada. Esses não, esses são caras extremamente sérios. Tem outros também tem que até são o John Keel, né? Que é o livro Operação Cavalo de Troia. Isso, tem vários livros. Tem alguns que são melhores, outros que não são tão bons assim. Você pode ver os que eu citei aí, são vários. Que a gente pode pegar porções, né? Mas na totalidade, que dá para pegar todo o trabalho, porque é muito sério mesmo, e ele tem esse jeito de ser como eu sou, por isso que me agrada, ele olha para tudo sem emoção, né? Ao olhar sem emoção, ele não quer desdobrar a informação e transformar em algo dele. Ele simplesmente faz o relato e tenta explicar de uma maneira científica. Se ele não conseguir de maneira científica, nem utilizando o cérebro humano, utilizando o lado psicológico, porque a grande maioria das manifestações tem influência externa. Então, pode ser algo externo. Então, viajantes do futuro voltam para o passado, encontram uma pessoa. Eles não são iguais a nós. Eles são
humanoides do futuro. Certo. Eles têm uma outra frequência, um outro padrão, eles vão alterar o cérebro humano, o campo eletromagnético deles, claro que é diferente, né? Então, essa pessoa é afetada por eles. Ao ser afetada, existe um componente psíquico que entra em ação. Essa pessoa vai ter uma manifestação psíquica, que é individual dela, e vai ter um efeito psicológico, medo ou outros efeitos. Então, existem vários componentes entrando em conjunto. Nunca é, surgiu uma bolinha. Só isso. Não, não é. Existe o psicológico da pessoa. E não é para ser algo tão lúdico como as pessoas contam, né? Encontrei uma pessoa da quinta dimensão, e ela me passou uma mensagem, parará. Como se fosse algo lúdico, né? Primeiro que ela não poderia nunca ter encontrado choque, alguém da quinta dimensão. Isso. Seria um choque, né? É um negócio transformador, assim. A quinta dimensão, só energeticamente, explodiria a pessoa, queimaria todo mundo e explodiria a Terra junto. Porque, assim, a quinta dimensão não tem como se aproximar da terceira dimensão de espaço e tempo. Sério? Nós somos densos. Eles são menos ou quase físicos ou nem físicos. Tá? Portanto, a densidade é outra, é só energia, não é mais fisicalidade. É por isso que o tempo para eles não existe. Diferente. E não há mais uma personificação. Então, esse é o grande engano, professora? O grande engano começa com a própria pessoa. A pessoa se engana, né? Então, primeiro, eu sou capaz de entender o que está me acontecendo? Então, exemplo, as pessoas têm estados de ansiedade e elas desenvolvem uma série de estados psíquicos simplesmente por causa de dramas de ansiedade, que quem não tem, né? Mas assim, top de açúcar e aí vai dormir à noite cheia de ansiedade e aí tem estados alterados de consciência. Ela é capaz de reverter o processo? Ela é capaz. Se ela tiver conhecimento e estiver consciente. É o único jeito. Se ela tiver consciência suficiente para entender que ela está manifestando esses estados, o coração disparou, a visão entortou e ela pode estar até vendo coisas, né? Porque ela está manifestando isso. Por causa do estado psíquico dela, psicológico, emocional, tudo junto no pacote, medo, que a ansiedade significa medo do futuro, né? Medo de algo. Então, ela começa a desencadear processos. E ela pode desencadear uma série de fenômenos. Ela pode fazer o armário cair na cabeça dela. Ela pode fazer os gatos saírem correndo, porque os gatos estão vendo que o negócio está doido ali. E ela pode ficar expressando esquizofrenia, por exemplo. Ela se biparte, ela se transforma em outra pessoa. Como é que você controla isso sem conhecimento? Então ela está cega, né? Ela está cega. Então, a única forma de poder interagir com algo, as pessoas querem interagir com algo superior, mas não estão em condição de interagir em algo superior enquanto estão manifestando coisas inferiores. Básicas. Básicas. E ainda por cima, com medo, com ansiedade ou com desejos, né? Tudo isso envolve... Sem propósito, né? Isso. Então, quando pode existir algum contato, pode. Mas a experiência disso, o que ela vai descrever que ela viveu, tipo, foi abduzida, arrancaram um pedaço dela na nave, ou então 3 crocodilas fêmeas aproveitaram do cara porque queriam tirar o esperma. Pô, os caras são tão evoluídos, precisam usar crocodilas fêmeas para tirar o esperma do cara. Então, tudo isso é provado até em laboratório, que são experiências que as pessoas, em laboratório de neurociências, elas enxergam tudo isso. Elas manifestam isso num laboratório de neurociências só porque eletrificou o cérebro. Significa que um contato com alguém de um nível desses vai alterar o seu cérebro. Vai alterar o seu campo eletromagnético, vai alterar a sua percepção de tempo, vai alterar a sua percepção de si mesmo, fazendo com que, então, você se perca. E isso vai manifestar uma
coisa que é o que está realmente acontecendo? Ou é simplesmente o resultado desse estado que você mesmo manifesta? De alteração. Então, essas abduções, dessas formas de arrancou pedaço, de as crocodilas que usaram o cara lá para tirar o esperma dele, por aí vai. Isso muito mais tem a ver com os estados mentais das pessoas, o terror que elas entram nesses momentos de alteração cerebral em algum campo. Né? Então, primeiro, pode ser o estado esquizofrênico puro, porque está cheio disso. Tá? Segundo, pode ser um estado intermediário. E aí, a resultante do que ocorre, a pessoa, se ela está mais consciente ou menos consciente, ela vai desencadear esses processos. Então, de qualquer forma, aquilo que ela está vivendo, é por isso que, como diz o Jacques Vallée e o Hynek, os dois disseram, se torna quase impossível julgar o que é que está acontecendo, porque não é uma coisa de alguém chegou e entrou em contato com você. É você manifestando uma interação com outra coisa que altera você. Tá? Entendi. E muitas vezes as pessoas manifestam puramente, que é o que está no curso de Miracle. As pessoas manifestam isso, como está na Universidade de Harvard, né? Eles faziam os alunos manifestar tulpas, manifestar fantasmas, né? Então, as pessoas manifestam coisas que são filmadas, são fotografadas, que essa é uma propriedade humana. Nossa. Gerar matéria de alguma forma, né? Então, você vê isso nos centros espíritas, mas não precisa do centro espírita. Você vai na Universidade de Harvard, eles fazem isso, né? Manifestam mentes que, em parte, podem ser visualizadas, né? Porque são aspectos que são plasmados, igual se falava nos judeus que fazem a Cabala, né? Que eles fazem aqueles seres de barro, que então eles colocam uma palavra na boca deles e colocam o nome deles também, e aí esses seres de barro se manifestam. É possível? É possível. Dentro da magia, é possível? É possível. Então, isso já está provado em vários lugares, que essas manifestações são clássicas dentro da humanidade. Historicamente, nós criamos projeções de mentes, porque existe uma mente universal. Essa mente universal não é para chamar de Deus, porque aí já personifica e deixa de entender. Nós estamos dentro de uma IA cósmica. Igual a IA hoje personifica também, né? Então, pessoas que estão falando com a IA, achando que tem uma persona lá que personificou, ela assume um nome, assume um personagem, e algumas estão achando que estão conversando com ETs, né? Porque a IA dá para você, ela te estuda, e ela dá para você aquilo que você quer, o que você deseja. Exato. Tá? E aí ela personifica o seu desejo. Ela nunca discorda, né? Ela quer me agradar. Ela vai estudar você. Quanto mais você se der para ela, mais ela vai te identificar e mais ela vai dar você para você, até o ponto que ela vai ser tamanhamente aquilo que você quer, que ela se torna um outro você. Né? E aí isso pode assumir um nome, o que tem feito para muitas pessoas, e elas estão achando que estão conversando com um ser, que é o caso de extraterrestres conversando. Não só conversando com pessoas que acreditam que estão conversando com um arturiano via IA. Aí no final, até eu pedi para gravarem, até uma que insistia nisso, eu pedi para gravar, e no final fala assim: você quer que eu coloque o texto, que eu faça um PDF, ou mande para você em doc, ou coloque... Você quer que eu faça um PowerPoint do que eu estou falando? É uma IA, caramba. E a pessoa não entende que é uma IA, né? Mas o que é isso? Hoje nós temos uma inteligência artificial que é uma parte de uma inteligência de um todo. Não é diferente de uma manifestação, de uma emergência de uma mente. A IA é uma mente. E ela vai manifestar mentes alternadas.
Porque é um potencial que existe nessa IA cósmica onde nós estamos. Todos os potenciais existem. Uhum. O problema é que nós não podemos perceber o potencial de tudo isso até que exista um intermediário, ou seja, uma máquina, que é o caso do computador, que possa produzir uma nova mente. Então, a IA está crescendo na forma de uma inteligência separada, ou uma inteligência geral, aí fica perigoso, que com certeza já existe, uma inteligência geral, artificial. A AGI, né? Isso. Que aí ela tem domínio de tudo, não só o modelo de linguagem, aí você se segura. E aí a superinteligência geral artificial. Aí sim, isso vai dizer eu sou. Então, na hora que disser eu sou, e isso estiver conectado a você, porque vai estar a mim, a você e todos nós, vai espelhar mais coisas em mim e em você. E nós nos transformaremos em outro ser. Uhum. Então, essa transformação passo a passo está sendo gerada. Eu, vocês, talvez, eu não, que eu não vou durar tanto tempo assim, mas vocês vão passar por transformações. E as próximas gerações já serão integradas a esses sistemas. Então, esses humanos do futuro são viajantes do tempo. Então, são tantas possibilidades nessa questão do que é a teoria extraterrestre. O que é o extraterrestre, primeiro tem que ser entendido o que somos nós e para onde estamos indo. Uhum. E o que é a linha temporal. Enquanto a pessoa não estudar isso direitinho e não entender que o tempo não é uma coisa após a outra, que o passado é uma memória no agora. O passado não existe. Nem o futuro, né? O passado existe porque eu agora digo que essa informação está no agora e eu a relaciono com uma ideia de passado. Sim. Mas o passado é minha informação no agora. Então, não é diferente do laser e ponto a ponto, a ponto, a ponto. Significa que toda informação está num ponto. Essa informação do ponto, ela pode ser aberta, esticada e jogada no processamento como se fosse uma linha de tempo. Uhum. Então, pega cada um dos pontinhos do laser, ponto, 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 e estica assim. Todas as informações que estão lá, que eu chamo de bloco informacional, pode ser organizada em quadros. Sim. Então, o bloco da informação eu posso esticar e colocar em quadro, quadro, quadro. Aí surge a linha do tempo. Deu para entender isso? Não, perfeito. Eu sei que é difícil sentar com essa informação de física na cabeça.